o que nos diferencia são as nossas histórias, o que nos conecta são os nossos sonhos. Viajar ao mundo, ter uma qualidade de vida melhor e aprender outros idiomas são desejos cada vez mais comuns entre nós brasileiros. E nesta sequência de vídeos, iremos contar histórias desses brasileiros que saíram de suas zonas de conforto para realizar os seus sonhos. Eu era de uma favela onde o tráfico era realmente muito influente, muito forte. Eu cresci com uma boca de fumo na porta da minha casa. Eu sempre acreditei que existia uma possibilidade para alguma coisa diferente. E uma coisa que eu acho que a gente poderia fazer nessa questão do pensamento é acreditar. Gente, chegamos! Tô aqui hoje com o Flavinho. Flavinho, meu amigo, ele vai se apresentar. Eu perguntei pro pessoal no Instagram o que eles gostavam de ver. E perguntei se vocês gostam de ver esse estilo podcast, porque eu amo, o Flávio não tem o hábito, mas é do gosto. Só que eu quero trazer pra vocês aqui no canal a experiência de pessoas diferentes, em áreas diferentes, contando a sua história de vida. Assim como eu contei a minha do Wellington, o Flavinho tá aqui pra contar a história de vida dele. E a gente vai conversar um pouquinho hoje aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado. Eu tô animada, gente, que o Flávio é lindo. De vez em quando. Vocês vão ver com ele, impossível não rir. Mas eu sou engraçado agora, lindo enfim. Mas vamos lá. Bom, meu nome é Flávio, eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro. E basicamente a minha relação com a Irlanda aconteceu bem recentemente. Mas, recentemente, ó, 5 anos. Ele já mora aqui há 5 anos. 5 anos. Nós moramos há 2 anos e meio. E não, mas eu digo recente pelo tempo de vida, porque eu sou mais velho. Porque assim, todo mundo tem aquele sonho de morar fora, eu acredito, né? Quando você é adolescente. Só que eu acho que na minha vida foi um caminho que as possibilidades, talvez, porque eu vim de uma favela, morava na favela do Antares. Alô, favela do Antares! Eu falo sempre na Vila Sul aqui, ó. Favela, gente. Eu era de uma favela onde o tráfico era realmente muito influente, muito forte. Eu cresci com uma boca de fumo na porta da minha casa. Mas eu sempre acreditei que existia uma possibilidade para alguma coisa diferente. Sendo que a gente, quando é adolescente, a gente vai sonhando muito. E quando a gente fica adulto, a gente... Exato. Exatamente. E quando a gente fica adulto, a gente vai perdendo um pouquinho essa esperança, né? E meio que se acomodando que isso é a vida. E aí, essa aqui vai a minha mensagem pra você, que já passou dos 30 anos de idade. Gente, por favor, ouve isso, porque o povo vem perguntar falando que 30 anos é velho. Não. Aonde, Flávio? Não é. Nem no Brasil, não né? Não é. Em lugar nenhum. Eu acho que eu conheço aqui pessoas com mais de 50 anos, já na terceira idade, também, que chegou aqui, que já está buscando para esse conhecimento, está buscando para... Enfim, viver é uma experiência que você recebe única e exclusivamente quando você chega aqui. E uma coisa que eu acho que a gente poderia fazer nessa questão do pensamento é acreditar. Sim. E aí, como voltando ao assunto, né? Porque, desculpa, gente, eu tenho essas vertentes, mas pra entender, sabe? Vai lá, volta de novo. Mas eu volto. E aí, voltando ao assunto, e aí quando eu sempre sonhei, cresci, e eu digo que uma das coisas que também me ajudou aqui na Irlanda, vocês vão entender o porquê mais à frente, quando eu tinha 13 anos eu comecei a estudar inglês, mas não porque eu gostava de estudar inglês, era porque eu sou de uma família evangélica, meu pai é pastor e eu sempre gostei de ouvir música em inglês. O meu pai, ele vem do interior do Rio de Janeiro, então vocês que conhecem pessoas do interior, vocês já vão imaginar como que são. E ainda mais, pastor, ou seja, tem mais regulação ainda. E eu sou de família cristã também, meu pai não é pastor, mas meu pai é obreiro, quase lá, então eu sei como é. Sei como é. Exato, e aí o meu pai ele sempre falava que ele não queria. Eu gostava de ouvir músicas em inglês, até porque no meu colégio, porque eu fui sorteado, a vida também me deu umas pequenas sortes na vida, por causa dos meus esforços também, eu digo, né? Tipo, você colhe aquilo que você planta.
E aí eu fui para um colégio que na época, que agora hoje é conhecido como FATEC, mas na época que eu estudei nesse colégio, Eu não era ainda FATEC? eles estavam começando, mas era um dos colégios, era o melhor colégio do Rio de Janeiro da época. Então a gente tinha várias atividades e uma delas era ir ao teatro, dentro do complexo da escola. Que quem é do Rio de Janeiro já foi lá na FATEC de Quintino sabe que é um complexo gigantesco. Você tá na frente. É enorme. Pessoal do Rio de Janeiro aí, ó. E ali foi quando começou a minha primeira batalha na vida, que eu digo. Porque eu morava em Santa Cruz, um menino de 13 anos de idade. Eu levava 2h30, eu pegava 3 ônibus pra chegar no colégio. Eu acordava 4 horas da manhã de segunda a sábado, porque eu tinha aulas sábados. E eu chegava em casa de segunda a sexta depois das 9 horas da noite, porque era um colégio integral. Mas isso me ajudou a conhecer música, a conhecer pessoas que viajavam para outros lugares. Desde cedo. Então, ali foi quando eu meio que saí da visão da favela para entrar naquela visão do sonho. De é possível, porque eu via os meus amigos. Como é que foi a sua viagem? Como é que foi as suas férias? Aí eu viajei para os Estados Unidos, fui para São Paulo, fui para isso. E eu sempre me sentia muito inferior, porque a minha viagem era pro Lins. Entendeu? A minha avó sempre morou. Gente, Lins é tipo... Sai do leste. Vamos dizer assim, pra quem é da internet sabe, o Lins fica no Meyer. Vai que cola, você lembra? Sai do leste e vai pra Zona Norte, é isso. É basicamente isso. Mas a partir daí eu comecei a estudar inglês nesse mesmo colégio. Eu conheci. Você começou a estudar com 13 anos? Mas assim, eu não tinha dinheiro para fazer um curso. Então eu sempre estudei sozinho. Pra aprender, traduzindo. Richard aí, ó, que eu sei que ele tá vendo. Aprendeu também com 14 anos, 13, 14 anos sozinho. Só que assim, era aquela coisa, eu estudava e não tinha ninguém pra praticar. Então eu nunca sabia se estava certo. Até que eu teve um amigo que eu estudava, ele tava fazendo um curso na época no Cefet. Eles davam aula de idiomas, mas era pago. E óbvio que eu não tinha condições de pagar, mas aí a gente fez um acordo entre nós e a gente conversava entre a gente em inglês, imagina. Eu não sei se você sabe, mas tem um vídeo de 2 meninas, não sei se você já viu, de 2 meninas que elas ficam lendo, falando em inglês. Eu vi muita gente fazendo um meme delas sobre isso. Eu quero dizer que foi assim que eu comecei. Então assim, se você tem um começo, uma hora você vai chegar lá. E hoje, gente, arrasa no inglês. O bichinho consegue entender velho Irish no pensamento, assim. O velho resmungando, o Flávio consegue entender. Eu fico, caramba! Mas eu acho que tudo isso veio, que aí a gente vai dar um pulinho um pouquinho, né? Porque pra não ficar muito longo. Cresci, chegou o momento da adolescência, da faculdade. Foi quando eu comecei a sair um pouco mais. E aí no Rio de Janeiro, por ter muito turista, eu ia atrás de um lugar onde tinha turista. Era eu na Lapa, era eu em Copacabana, era eu em tudo que é canto pra tentar falar inglês. Os turistas, quando estão no Brasil, às vezes são um pouco mais abertos, né? Querem... Só que depois, quando começou a crescer aquela violência em 2013, 2014, pelas questões burocráticas e políticas do Brasil, que eu não quero entrar no mérito, eu senti que os turistas ficaram um pouco assim, mais receosos, né? Porque eu me lembro que naquela época estava tendo muito problema de violência também, de tomar facada, de tomar, enfim, morrer, enfim. E aí eu tentava puxar assunto, eu percebi que eu tentava puxar assunto, não conseguia. Até que veio a Copa de 2014, que foi o que fez eu perceber. Só que até a Copa de 2014 eu já tinha aceitado que a minha vida estava ali. Porque eu já estava com 31 anos de idade. Caramba! 31 anos de idade, você é o quê? Velho. No Brasil 31 anos de idade, gente, você já tem que estar casado, porque tá todo mundo cobrando. Tá casado, já tem faculdade, já tem carro, já tem isso. E, enfim, nesses vai e vem, eu fui pra Argentina. Antes de vir pro Brasil, um pouco antes de 2014, pra Argentina. E aí lá eu aprendi a falar espanhol. Mas assim, eu passei a vida inteira estudando inglês pra ir aprender espanhol. É rápido ainda. Exato. Só que em 2014 foi quando eu percebi que o Brasil era pequeno pra mim, porque eu trabalhei como voluntário. É muito estranho. Gente, vocês não têm ideia, nós falamos assim, mas é muito louco. É muito estranho. Você pensar que o teu país é pequeno, Sim. que o mundo é muito grande. Sim. E eu percebi nessa época, porque eu trabalhava como voluntário, e eu vi que as pessoas que vinham de outros países, eu recebi muito elogio durante a Copa de 2014 sobre o meu idioma.
E eu nunca tinha tido a oportunidade de ter uma conversa de longa duração com Sério? alguém nativo. Até aquela Tanto época. espanhol quanto inglês. Não, o espanhol eu tinha, porque eu já você já tinha. morou Exato. fora, Mas isso. agora, o inglês, por não ter essa convivência com pessoas nativas, você tinha aquelas conversas esporádicas. Né? E aí, Mais de justo 15 anos estudando, basicamente. Exato, Começou, exatamente. parou, sendo faz que era tudo muito. Exato, quando a gente é pobre, a gente não tem curso, a gente não tem Eu livro, imprimia a gente vai, folhinha de exato. inglês com português pra poder fazer a tradução e conseguir Isso, falar. é essa coisa, a gente vive com os recursos muito limitados. Mas graças a Deus, a gente, com força e fé, a gente chega lá. E aí, em 2014 eu trabalhava no call center de bilíngue, logo em 2015 eu saí do bilíngue porque eu percebi que eu ganhava R$900 para fazer bilíngue, e na Copa do Mundo eu trabalhei numa empresa da prefeitura, prestando serviço para a prefeitura só para dar informações turísticas na Feira de São Cristóvão, além do trabalho voluntário, e eu via que os funcionários da FIFA me chamavam para traduzir. Entendeu? E eu falei, cara, eu tenho muito valor. Eu posso mais. Exato. E aí eu saí, mas óbvio, né? A gente sai do emprego e no Brasil a gente tá sempre naquela preocupação, what's next? Né? Porque a gente não tem uma oportunidade de galgar. E você começa a perceber que porque chegou um momento que eu percebi que todos os meus estudos, porque assim, eu sou formado em matemática. Eu sou formado Quem se forma em matemática? Então, assim, formado em matemática, sou formado em técnico em informática, que eu fiz lá na FAETEC. Eu falo inglês, falo espanhol, falo um português bem. Fala francês. Um pouquinho de francês. Eu comecei a perceber que não adianta o quão qualificado você é. Pelo menos eu senti. Não vou dizer que é pra todo mundo. Exatamente. Né? Eu sentia que eu estava sempre limitado a voltar. E foi aí, sabe exato. O que tem por trás também. Mas aí nesse meio inteirinho foi quando a Irlanda surgiu. Entre 2014 e 2015. Porque assim, 2015 foi quando eu conheci o Wellington, que eu fui trabalhando lá tempo Ele era por 3 colega meses. do meu marido, gente. Sim. Por isso que eu conheço ele hoje. Foi assim. E detalhe, a gente só se conheceu aqui na Irlanda, né? Real mesmo, né? Porque só trabalhava. Exato. Aqueles colegas de trabalho de verdade. Exatamente. E aí passou um tempinho, um colega meu lá no final de 2015, ele veio pra Irlanda. E esse colega meu era uma pessoa que a gente era muito próximo, ele ainda mora aqui na Irlanda. A vida seguiu o caminho diferente, ele ainda mora aqui, eu moro em Ballyfermot. E esse meu colega, ele veio e eu dava aula pra ele. Ele era mais novo que eu. Eu dava de tudo, eu ensinava matemática, inglês, informática, porque era amigo, então tipo assim, e ele por ser mais novo que eu, tipo, eu terminei, ele vinha e falava, tô com uma dúvida nisso daqui, me ajuda, e a gente sempre foi assim, viajamos juntos, sendo que a gente vai crescendo e a vida sai caminho, não que eu não tenha, mas como amigo, a gente hoje, cada um segue o seu caminho, mesmo morando no mesmo país. O estranho é que quando a gente tava no Brasil a gente era mais próximo, mas ele veio pra Irlanda. E quando ele veio pra Irlanda foi na hora que acendeu uma luz na minha cabeça. Opa. Que eu falei, cara, talvez eu não seja a única saída, ficar aqui, morar na favela pro resto da vida, se sentir uma pessoa frustrada, sem sonho realizado. E aí eu decidi no final de 2015 pra 2016, até porque eu terminei o relacionamento, e quando você termina o relacionamento Todo você mundo quer fugir, e você recomeçar. não é o primeiro. Porque o que tem de gente aqui que terminou até era noivado e veio pra Irlanda. Já tava com dinheiro porque ia casar, vamos pra Irlanda. Só que no meu caso eu não tinha nada. Tipo, foi um namoro que terminou e naquela época eu não tinha nem pensamento. Hoje eu tenho um pensamento diferente em questão de guardar dinheiro, de pensar no futuro. Até porque antes de tudo isso, eu tive um trabalho de concurso público no Banco do Brasil, eu ganhava bem, eu abri mão de tudo isso pra voltar pro call center, pra voltar a ser pobre, pra voltar... Não é que isso, é porque você... chega um momento que o dinheiro não é o suficiente pra você ser feliz. Sim. E eu acho que eu falo assim, a minha questão de ter vindo aqui pra Irlanda foi a decisão não só da experiência... Exato. Não só da experiência de falar inglês, não só da experiência de conhecer novas pessoas, né? Mas
de me encontrar. E aí eu decidi vir em 2017. Isso foi em 2015, em você em trabalhou 2000 pra juntar dinheiro. Então, pra 2017. na virada de 2015, quando eu terminei, eu prometi pra mim, e aí é uma coisa muito louca. Eu sou cristão até hoje, tenho minha fé, confio em Deus. Também acredito na questão de que Deus ajuda, mas a gente tem que trabalhar. Com certeza. Entendeu? Eu não acredito Esperando que o Deus. céu que não vai Eu não cair. fiquei esperando ninguém me dar uma passagem pra vir pra Dublin. Gente, Eu não teve que fiquei ralar. esperando ninguém falar. Olha, Deus tocou no meu coração para Vou te pagar abençoar o seu com o seu. intercâmbio. Exato, ninguém. Né? Gente, E aí, rola, e aí gente, tem aquela tem que coisa, rolar. a gente sabe que a realidade do Brasil é Nossa. diferente para cada pessoa. É. E aqui a gente percebe muito isso. Algumas pessoas só vêm aqui para conhecer a vida, outras vêm aqui para fazer a vida. Eu Literalmente. falo pra vocês isso. E é real, a gente, pra mim e pro Wellington, nós já contamos a nossa experiência aqui, né? O Wellington trabalhou com ele no call center, então assim, call center, gente, é o quê? R$900 no salário de call center. Uhum. E o Wellington vendia bolo lá, vendia uns pizzas lá. Então foi assim que a gente conseguiu juntar dinheiro. Então, a Irlanda pra gente foi realmente a oportunidade da gente começar de verdade, E aí sabe? eu vou falar como eu juntei meu dinheiro, porque eu acho que isso é uma coisa importante que a gente precisa falar também, porque eu acho que muitas pessoas olham assim e falam, mas é impossível porque são 20 mil, 30 Nossa, mil era reais. 50 o nosso. Entendeu? A gente acha que, a gente tem uma visão de que a partir de R$1.000 é muito dinheiro. Mas sabe por que R$1.000, a partir de R$1.000 é muito dinheiro? Porque a gente não pensa nos pequenos detalhes que você pode abrir mão. Sim. Por uma coisa maior. E não pensa no longo prazo, no montante. Exato. Tu abriu mão disso, no mês, num ano, em 3 anos, gente, é um montante. Exato. E aí, eu, na vida muito louca, também confio em Deus, mas eu trabalho e eu sou consciente. Na época eu trabalhava, eu já tinha saído da Contax, já tinha ido para uma empresa que prestava serviço para a Petrobras. Nessa empresa eu trabalhava somente falando espanhol, que era para os clientes da América Latina. E eu tinha um salário de R$1.600. Não era muita coisa, mas era para maior quem que o tem... mínimo. Exato. Mas, por exemplo, para quem no Brasil recebe um pouco mais que o mínimo... E na época também, curiosamente, o euro estava 13,33, porque a economia do Brasil ainda estava enfim, em melhor condição. E aí eu prometi pra mim que eu iria viajar no dia 10 de maio de 2017. Eu prometi, eu e o Wellington, nós fizemos a mesma promessa, que nós iríamos sair do Brasil no máximo, entre dezembro de 2018 a dezembro de 2019, final de 2018 e 2019. Não passava disso. E não passou. Outubro de 2019 nós viemos. Sim. Então assim, é bom eu falei com vocês isso no primeiro vídeo, tô falando de novo. Gente, coloca uma meta. Sim. Porque senão fica muito vago. Porque se você Coloca falar assim, uma meta. eu vou, mas não sei quando, a qualquer coisa que aparece, Tu te vai desvia do adiando, foco. Desvia do caminho. Entendeu? Porque oportunidade para desviar tem muito. E eu me lembro que a minha forma de juntar dinheiro, óbvio, por morar na favela, você também tem umas pequenas vantagens, que na verdade assim, né? Não são vantagens, são Aquelas a coisinhas. falta de privilégio é tão grande Que a gente dá um gatinho ali, que aí, exemplo, gatinho na aqui. favela, exato, eu não pagava luz, eu só pagava internet e obrigatório, eu né? só pagava internet e TV a cabo. Só que, como no quintal morávamos 3, então a gente dividia entre nós, tipo, o ponto da internet, o ponto. E aí eu dividia. E eu reduzi todos os meus gastos a um único gasto. O único gasto que eu tinha era... aliás, 2 gastos. O primeiro era comida, que eu comprava minha comida pra fazer. Comprava, fazia, cozinhava, marmita todos os dias. Até hoje criei esse hábito na minha vida. Até porque aqui na Irlanda a vida é um pouco corrida. Sim. E a gente também tem muito esse hábito, nós sempre tivemos o hábito de fazer comida. O Wellington levava marmita, mesmo tendo VR. Exato. O VR dele era bom, Uhum. ele deixava o VR comigo, nós fazíamos compra e o Wellington levava marmita. E aí, o que acontecia? Dos R$1.600 que eu recebia, tirando ali os descontos, 1.400 que você recebe mais ou menos, eu tirava
naquela época, tá? Naquela época eu Sim, decidi tirar, eu guardar R$ 1.100 por mês. Mas como que eu fazia isso? R$ 550 eu tirava do meu pagamento e R$ 550 era do meu vale refeição e vale alimentação que eu vendia. Perfeito, eu amava vender vale refeição também. Era aquela coisa, ou você faz isso ou você faz isso. Porque na minha época não tinha vale alimentação na empresa. Era só refeição. Era só refeição. Então eu não comia em restaurante, eu comprava a gente comida. também não. Não tem lógica. Tanto é que nós fazíamos isso, comprávamos com o VR do Wellington, comprávamos os ingredientes pra fazer pizza pra vender. Então assim, a gente ainda salvava um dinheiro. Sim, exato. A gente usa as armas que tem, gente. E finalmente, quando eu consegui, óbvio, aí teve algumas coisas que aconteceram também no decorrer, que também me ajudaram. Eu sei que eu falo assim, que aceleraram o processo. Porque também, isso é uma coisa que eu digo muito assim, você não tem que fazer as coisas somente porque você tem vontade de fazer. Você precisa de uma direção. Sim. Isso eu digo assim, independentemente se você é espiritual, se você não é, você precisa ter uma direção, uma meta, um objetivo, um passo a passo. Você tem que deixar tudo bem definido na sua cabeça para você não perder o foco. Eu parei de comer fora. Os meus amigos, eu só ia para a academia, porque que era saúde. A minha válvula de escape era ir para academia, porque eu não gastava dinheiro com nada. E aí foi a época que eu mais emagreci. Agora eu engordei um pouquinho, mas estou voltando. Vai pra academia 2 vezes no dia, gente. Como pode? Estou voltando. E aí eu cheguei, vim pra cá, cheguei na Irlanda. Olha a loucura. Eu marquei pra vir no dia 10 de maio de 2017. Meu aniversário é no dia 30 de abril, então eu decidi que iria mais ou menos depois do meu aniversário. Curiosamente, na época que eu fui comprar minha passagem, o que aconteceu, né? Nesse meio inteirinho, o governo liberou o fundo de garantia. Eu lembro. E como eu tinha saído... eu peguei Exato. o Wellington também pegou, Eu tinha saído... foi o que acelerou nosso processo. Exatamente. Porque eu tinha saído do Banco do Brasil sem pegar... Porque eu pedi demissão, então eu não peguei fundo de garantia. Quando eu saí da Atento também, não pedi demissão. Eu pedi demissão, então não ganhei fundo de garantia. O Wellington foi mandado embora e ele pegou o dele. Então, na época, eu ganhei quase R$9.000. Uau. E aí eu me lembro que naquela época eu fiquei desesperado, porque eu falei assim, eu acho que eu posso antecipar a minha passagem. Mas é aquela coisa, você não tem que se desesperar quando uma coisa muito boa tá acontecendo. Sim, porque às vezes você atropela. Porque você se atropela. E aí o que eu fiz? Eu falei, não vou antecipar. Justo por não ter antecipado, aconteceu uma coisa. Nessa empresa que eu trabalhava na Petrobras, eles acabaram o contrato e eu fui demitido. Então faltava na minha meta 6 meses para eu chegar na Irlanda. Eu já tinha o dinheiro da passagem e a escola pronta, mas não tinha os 3.000 euros. Os 3.000 euros é para comprovação financeira. Você consegue se manter aqui sem trabalhar até um período X, tá? Até você conseguir sua documentação e tudo mais. E eu me lembro que na época eu tentei falar com meu pai. Eu acho que foi a primeira vez que eu falei com alguém da minha família que eu estava com a intenção de sair do Brasil. Você fazer as coisas meio que escondidas igual a gente. Não é que não, escondido, não é. É que a gente não gosta de falar enquanto não tá nada certo. É um medo do contra. Eu acho que é o medo de você ouvir pessoas e também que não dá contra. certo e as pessoas sabem, às vezes as pessoas na animação vão compartilhar com outras pessoas e se der errado. Exato, também tem isso. Mas no meu caso não foi nem por isso, é porque eu não queria ninguém palpitando. Eu também. Porque de fato foi o que aconteceu, porque quando eu conversei com meu pai, nessa época, isso foi em novembro. Detalhe assim, o contrato acabou no dia 31 de outubro. Então na primeira semana de novembro eu falei, pai, tem como você me ajudar a pegar um empréstimo, eu vou pra Irlanda agora, e aí só pra eu comprovar meus 3.000 euros, depois eu te mando o dinheiro de lá. Sendo que de tudo era um medo, porque você não sabe, quando você sai do Brasil... Como vai ser? Principalmente quando você não conhece ninguém. Apesar de eu conhecer esse meu amigo, eu não conhecia ninguém. E eu não ia morar com ele, tanto que eu não morei. Tanto que a minha trajetória aqui... na verdade assim, ele nunca me ajudou em nada. Entendeu? Tipo... O máximo, nem dicas ele me dava, porque ele só me mostrou um site. Falou, esse aqui é o site, vai, busca a informação aí, se tiver alguma dúvida. Porque também uma coisa que acontece muito aqui é isso, a gente se cansa
de passar informação para novas pessoas, porque nem todo mundo vem. Tem muita gente que é só curiosidade e não vai se prontificar a vir. Entendeu? Então, assim, eu acho que antes de você falar para qualquer pessoa, até mesmo buscar informação sobre determinada coisa, Sim, principalmente pro intercâmbio, guarda um dinheiro, tenha o dinheiro ali, e depois você decide o que você vai fazer com esse dinheiro. Sim. Entendeu? Porque às vezes as pessoas têm muitos planos e ela tá um pouco confusa. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, assim, eu não sei se é o caso, eu não sei se eu compro uma bicicleta, eu não sei se eu vou pra Dublin, eu não sei se eu vou pros Estados Unidos, eu faço uma viagem, eu não sei se eu... Exato. Se eu pago uma faculdade aqui, eu vou depois. Só que eu acho assim, quando você decide por um intercâmbio, você tem que entender que é uma mudança de vida. Radical de vida. Não só, porque a primeira coisa que a gente pensa é da questão da cultura. Eu acho que o povo tem a maior receio sempre na cultura. Só que a cultura é o menor dos problemas. Nossa, que é cultura? E aí, aconteceu que eu consegui comprar minha passagem pro dia 10, pro dia 9, não, pro dia 8 de maio, com esse dinheiro do Temer. E ainda aproveitei. Do Temer não, era o meu dinheiro. Porque eu sempre que eu falo dinheiro do Temer, dinheiro do Temer, dinheiro do... Era o meu dinheiro que estava exato. Só liberou, só com o dinheiro que o presidente lá liberou na época. Que não era nem pra estar preso, mas enfim, a gente entende. E... Absurdo, né? Exato. Mas deixa quieto. E aí, o que acontece? Nesse meio inteirinho que eu comprei a passagem pra Dublin, eu ainda não tinha os 3 mil euros. Eu conversei com meu pai chegou pra mim e falou: você não vai pra Dublin, você não vai pra Irlanda, você vai fazer o que fora do país, você precisa estar aqui, porque família brasileira é daquele jeito, né? Meu filho é meu bebê até eu morrer. Não vou ter que estar perto de mim. Debaixo da garra. Exato. Mas no decorrer de... Enfim, não rolou eu antecipar a passagem, eu acho que eu entendo também o motivo. E aí você percebe que as coisas estão funcionando pra você, porque foi 31 de outubro. No dia 20 de novembro, eu comecei a trabalhar numa outra empresa. Nesse meio intervalo, enquanto eu estava fazendo o processo de demissão da outra empresa, eu recebi uma ligação de uma empresa que falou: porque nós sabemos que você estava trabalhando para a Petrobras, prestando serviço, você queria trabalhar com a gente tem um projeto aqui, que não sei o quê. Fui. Sendo que eu já tinha passagem comprada. Sim, 6 meses pra frente. Exato. E aí é você iniciar uma carreira, um novo projeto. E diante de tudo isso, eu comecei dia 20 de novembro trabalhando nessa empresa. E dia 6 de dezembro eu tinha um casamento do meu amigo na Argentina. Como é que você sai... Com um mês de trabalho, menos de um mês de trabalho. Fui, me deixaram ir, não cobraram nada, voltei pro Brasil. E aí também não deveria ter ido, porque gastei um pouquinho mais de dinheiro, mas eu falo assim, tudo contribuiu porque era necessário, porque era uma forma também de eu me despedir dos meus amigos da Argentina. Sabendo que já estava Sabendo que estava vindo pra cá. E quando chegou no ano seguinte, né, que já era 2017, aí foi janeiro, fevereiro, e aí eu comecei a tentar ver como que eu conseguiria ser demitido, pra conseguir pelo menos o fundo de garantia. Pra não ficar sem nada. O fundo de garantia e o seguro-desemprego. Porque como você tá cego, chegando num lugar... E detalhe, eu não usei nada disso depois que eu cheguei aqui. Mas é melhor você não precisar usar do que você chegar... Exato. E aí eu comprei a passagem pro dia 9, pro dia 8. No dia 8, cheguei no dia 9, aí eu fui pra Paris, né? Porque tava barato. Aí eu passei 2 dias em Paris, olhando a Torre Eiffel, e ouvi boatos. Depois eu mostro esse vídeo aí, mostra esse vídeo depois. Vou pegar um corte, vou pedir o Alex, que é o editor, pra colocar um corte pra você. Esse ano eu resolvi fazer diferente. Em passar as férias aqui em Paris, conhecer a Torre Eiffel, e houve boatos de que eu estava na pior. Se isso é estar na pior, poxa, não sei o que é estar na melhor. Pra mim foi uma das maiores experiências da minha vida. Quando eu vi também eu achei incrível. Eu falei, cara, tô num lugar de filme. Eu, pobre, porque a gente é pobre. No Brasil nós somos pobres. Sim. Eu sei a minha realidade, assim como você sabe a sua. Da sua de favela, então é mais delicada. E você tá num lugar que só aparece em filme.
com uma língua diferente, uma cultura... Gente, só de falar assim já me emociona, porque eu tive essa sensação quando eu cheguei na Grécia pela primeira vez. Quando eu vim pra cá, quando eu fui pra Paris, eu falei, cara, eu tô em lugares que só passam em É porque eu acho que uma realidade muito que eu senti, e aí é o que eu digo muito, eu sei que assim, todo mundo tem um sonho. Sim. E às vezes quando você tem vontade de morar fora do país, a gente que está no Brasil automaticamente pensa nos Estados Unidos. Uhum. Eu nunca pensei, eu sempre quis conhecer os Estados Unidos, mas não pra morar. Eu também. Mas aí depois eu comecei a diminuir isso, dessa vontade de conhecer. Não que eu não tenha. Eu também. Mas aí você começa a focar um pouco mais na sua vida, sabe? Naquilo que é próximo da sua realidade. E quando eu cheguei aqui na Irlanda, quando eu cheguei, óbvio, em Paris, quando eu cheguei na Irlanda, eu gosto muito de história. Sim. Ai, E você vive. você vive. Você vive tudo aquilo. história. Sabe? Quando você passa lá e você vê o Museu do Louvre, você Nossa, vê o Museu do Louvre é a a coisa Torre mais Eiffel, linda. você vê lá gente. o Arco do Triunfo, você Nossa, vê o Arco aquelas do coisas Triunfo maravilhosas. Você tá me entendendo? São coisas que você fala, nossa, eu nunca imaginei Sim. que... Porque aí é a hora que você começa a perceber que a vida é muito mais Sim. do que aquilo que a gente vive no Brasil. Tudo é a nossa bolinha. É como se a gente estivesse lutando. E E nada nunca... deu Exato. E certo. aqui você luta. Você sofre. Nossa, Você eu chora, mostro pra vocês chora. no Instagram. Quem me segue no Instagram sabe, porque eu mostro, eu compartilho. Exato, porque assim, não é flores. Não. Você não tá rico porque você tá aqui. Não. Mas a qualidade de vida que É muda. outra. E aí, óbvio, cheguei aqui na Irlanda como estudante, como todo mundo. Ele veio como estudante, ele vai contar por que ele tá aqui há 5 anos, porque o período de estudante é só 2 anos. Mas eu falo que Deus reservou para Flávio o que deveria ser. Sim. Porque ele é uma história tão doida, ele vai contar. Porque assim, ele conseguiu visto de uma maneira que Que não ninguém era. Sim. E aí o que acontece? Basicamente, comecei a trabalhar como estudante, frio, adaptação, chuva, vento, todas essas coisas que todo mundo passa, porque aqui é um país, entendeu? É um que país não é tropical. que não é tropical, que também não tem, assim, as estações são definidas pelo que você vê, mas não pelo que você sente, entendeu? Porque Tipo, você sente inverno. exato, gente, parece que você sente o inverno o ano inteiro, mas você vê uma flor aqui, às vezes aparece um sol e faz calor de 20 graus. assim, entendeu? esporádico, quando acontece. Ano passado foi 27. Mas isso assim, independentemente disso, eu comecei a observar, porque uma das coisas que eu falo muito para muitas pessoas brasileiras que estão aqui, geralmente quando a gente está aqui na Irlanda, a gente compara o ruim da Irlanda com o bom do Brasil. Uhum. E aí a pessoa chega no Brasil e começa a comparar o ruim do Brasil com o bom da Irlanda. É verdade. Eu acho que nós como seres humanos precisamos fazer um balanço. O que eu acho bom no Brasil hoje, depois desses 5 anos? Minha família. Falamos juntos e não foi combinado, tá, gente? Não foi combinado, porque nós dois estamos para visitar o Brasil esse ano e a única sensação que a gente sente é, caramba, vou ver a família. E de resto... Porque você percebe que, infelizmente, por existir essa questão de não ter um foco, de estar acostumado com a situação, a situação é praticamente a mesma. Você conversa com as pessoas, elas estão cansadas, Sim. estão lutando, mas continuam lutando. Tem muita gente que não tem mais esperança, tem muita gente que não vê mais saída, tem muita pessoa que nem pensa que pode existir uma saída. Sim. É igual, o Flávio teve o start dele, o ponto de inflexão que eu tava falando esses dias, com um colega, com um amigo dele vindo pra cá, pra Irlanda. E nós só tivemos esse start com um cara falando numa palestra na faculdade do Wellington. Talvez se o Wellington não assistisse a palestra, talvez se você não conhecesse seu amigo, nós estaríamos lá. Ou não. É por isso que eu falo Não assim, sei. a vida ela é feita de oportunidades e observar. A oportunidade, porque a oportunidade às vezes Exato. passa e você não está preparado Eu tenho pra pegá-la. eu tenho um pastor lá no Brasil que ele fala assim, a oportunidade, ela é corcunda e careca.
Você já, a pessoa, quando é corcunda e careca, você tem que agarrar. Você não pode ficar olhando e falar, eu vou dar um puxão pelo cabelo quando ela passar. Não. Ela apareceu na sua frente, agarra. É porque o corcunda... Olha a analogia. Mas é! Enfim, e aí eu cheguei aqui na Irlanda e comecei a estudar, trabalhei como KP por 2 dias. O Ed aguenta mais, foi 2 meses. Mas eu tive um sofrimentozinho também no começo, Claro, como gente, todo sempre mundo. tem. Eu trabalhei como rickshaw. Que hoje o Deliveroo aqui em Dublin é o antigo rickshaw em 2017. Porque rickshaw aqui é como se fosse uma charrete de bicicleta. É uma bicicleta, E tem atrás como se tem fosse uma carguinha que é Exato. adaptada e você consegue levar. Mas é uma bicicleta elétrica, pesa, mas ajuda um pouquinho. E aí você fazia dinheiro com isso. Fazendo entrega, tá, Fazendo gente? entrega. Ou levando pessoas. E aí a segunda parte, que eu acho que foi uma coisa muito que me ajudou aqui, foi o fato de já chegar aqui com Com inglês. inglês. Faz toda diferença. Só que eu fiquei bloqueado por 2 semanas, porque existe Eu fiquei uma meses. coisa maravilhosa aqui na Irlanda chamada sotaque Irlandês. irlandês, que hoje pra mim é a coisa mais cute, mais Sério? fofo. Eu Ai, amo! meu Deus. Eu amo! Aqui já tá com 5 anos, né? Mas pra mim foi muito difícil. E aí eu tá? trabalhei Porque como... falava. Sim, eu me lembro que eu trabalhei como rickshaw, naquele desespero, aquela correria toda, frio, inverno. Nossa, chuva. E aí eu me mudei. Só que assim, pra você trabalhar de rickshaw, você precisa morar perto do centro. Sim. Porque eu consegui a minha casa, que é lá em Dublin 15, em Blantyre, são mais ou menos uns 15 quilômetros do centro. E, poxa, você trabalha... Geralmente rickshaw você trabalha à noite. Naquela época, você não tinha transporte rodando toda a madrugada. Tem alguma... Para algumas linhas tem, exato, algumas linhas, e a minha linha é uma das privilegiadas nesse momento, né? E aí você vai olhando, observando os pequenos detalhes em Dublin. Exemplo, eu nunca fui parado pela polícia. Não. A Nós polícia... já fomos. Mas foi porque foi um lockdown. Não, mas eu falo assim... Ele trabalhava. Mas eu falo assim, parado no sentido de assim, De tá indo pra interrogar. onde? Vou te revistar, sabe? Até porque naquele dia a gente não foi parado pela polícia. Estava acontecendo uma blitz que a gente sabia que estava errado, que poderia acontecer alguma coisa. Mas a gente fingiu que nada estava acontecendo e resolveu, vamos à praia. Nós estávamos no trem, era lockdown, sei, sem vergonha, sim. Mas eles já tinham flexibilizado algumas coisinhas. Aí o Flávio nos chamou. Só que só podia vamos pra viajar até praia. 20 quilômetros da sua casa e a praia fica um pouquinho longe. É logo ali. A gente não podia pegar trem, né? Só que o Flávio, vamos embora, vamos pegar trem. Fomos parados lá, o policial mandou a gente descer, mas tudo bem. E no final chegamos à praia. Seguimos de ônibus, mas fomos pra praia. Mas aí, como eu tava falando, né? E aí eu nunca fui parado pela polícia, a polícia nunca vi tiro. Eu também não. Sabe? Às vezes eu ouço fogos, que é difícil. Aqui no centro tem, lá onde você mora provavelmente não tem. Que eu fico com a sensação assim, meu Deus, muito tempo que eu não ouço isso. Sim, fogos. Porque no Rio, fogos é tiro. Fogos eu ouço aqui só quando é Halloween. Nem no Ano Novo eu ouço fogos, só no Halloween. Então esses pequenos detalhes foram os que me fizeram amar a Irlanda. Entendeu? Ele ama a Irlanda. E aí o que aconteceu, né? Eu trabalhava nessas coisas todas, até que eu entrei quase num desespero, porque eu vi o meu dinheiro acabando, porque, tipo, eu tava em vaga temporária e no começo você gasta muito dinheiro. E aí uma recomendação que eu tenho. Se você se programar direitinho, você consegue chegar aqui com... Não entra no desespero de achar que essa é a última oportunidade da sua vida. Apesar que, nesse exato momento, tá tensa coisa pra casa. Sim. Mas assim, de geralzão, assim, tu consegue. Sim. Mas se você for vir pra agora... Não, mas é o que eu tô falando, assim, é porque as pessoas... Exato, a questão que eu tô falando assim, não acha que é a sua última oportunidade. Exemplo, e aí eu falo pra você que tá assistindo esse vídeo, que já tem a intenção de vir nesses próximos meses. Eu sugeria você segurar um pouquinho mais. Pelo menos assim, desde a data que você tá pra vir, joga um pouquinho, uns 3, 4 meses pra frente.
junta um pouquinho mais de dinheiro. Sim. É porque a gente, o problema é que a gente também, no Brasil, a gente vive de tão pouco, o nosso poder financeiro, ele cai muito rápido. Notado. Entendeu? Então, assim, você fica com medo, até porque você está trabalhando com uma moeda estrangeira, Sim, que é muito tu volátil. tem que Então você trocar. fica pensando, hoje são 20 mil euros, mas e se o euro subir amanhã? Ser 25, Você tá me passa a ser entendendo? 25. Todo aquele seu esforço, você sente Nada. que perdeu. Mas eu sugiro a você, compre euro, compre Sim. moeda. Quando abaixar, eu falo isso, vai colocando aos poucos. Se Sim, você puder, eu né? fazia muito isso. Uma das coisas que eu fiz pra juntar dinheiro. Eu tenho um colega que ele trabalhava em casa de câmbio, então eu sempre conversava com ele, eu enviava R$100, R$200, pra receber, era de pouquinho em pouquinho. Foi assim que, óbvio, eu vim com o meu dinheiro bem mixado, né? Eu tive dinheiro na conta do Brasil, que eu deixei, que na época você já pode, até agora, né? Você pode mostrar comprovar qual o o extrato do contrato, Brasil. extrato do O Hélio Brasil. comprovou assim, eu trouxe o meu em espécie. Eu trouxe parte em espécie, porque como eu fiquei em Paris alguns dias, eu precisava de dinheiro para gastar. Mas, no entanto, eu não vim com dinheiro sobrando. Uhum. E aí, nesse período, eu percebi que eu estava gastando muito dinheiro. Principalmente pelo fato de eu... Porque o rickshaw alugava a bicicleta. Nossa. E por morar longe, nem todos os dias eu conseguia. Então, assim, eram 100 euros por semana. Se eu não trabalhasse, eu teria que pagar 100 euros. É por isso que eu sou muito contra, enfim, esse negócio de alugar conta, esse negócio... porque você percebe que você pega uma pessoa que acabou de chegar aqui na Irlanda e coloca ela num círculo que ela vai ganhar dinheiro, mas ela não vai conseguir, talvez, arcar com os compromissos que fazem ela ter aquele dinheiro. E não é por preguiça, é porque quando você começa a estudar aqui, porque você vê, pelo menos eu penso assim, eu vim para estudar, eu vim para viver a Irlanda. E eu não tinha chegado, quando eu saí do Brasil, eu já cheguei sem vontade de voltar pro Brasil. Nós também, eu falo isso sempre aqui. Nós saímos do Brasil para não voltar a morar mais. Então, assim, Não mas vou cada dizer, pessoa tem uma não experiência. vou dizer daqui a uns 50, 100 anos, talvez, possa É voltar. enterrada, né? Não sei. Mas enfim, e aí, quando já foi era mais ou menos outubro, eu já tava já meio que desesperado, ou seja, de maio para outubro já são 5 meses. Eu já tava pensando, vou ter que renovar o visto, vou ter que... outubro não, foi setembro, mês anterior. E eu já tenho que renovar o visto em dezembro, não sei o que, blá blá, até que eu trouxe na época algumas bugigangas do Brasil e uma pessoa veio me pedir. E aí nessa bugiganga ele pegou e falou assim, você poderia me vender 2 por 15 euros? Eu falei, não dá, porque meu euro tava acabando. Uhum. Entendeu? Então eu falei, não, qualquer euro que entra, porque exemplo, e aí é que eu falo, o poder de compra aqui é muito bom. Que na época 20 euros eu fazia a compra da semana. Sim. Entendeu? Hoje tá um pouquinho mais caro, eu consigo, mas uma pessoa que tá iniciando consegue com 30 euros com 20 fazer euros, se a 20 pessoa euros, sim. consegue. Dá pra Eu você já mostrei fazer, aqui exato. o vídeo de mercado, lá no vídeo anterior, vou deixar aqui pra vocês na descrição, dá pra fazer. Dá pra fazer. E aí eu comia muito digestives, aquelas coisas tudinho. Eu só comia frango e batata. Até que muito frango. Até que esse rapaz, eu falei com ele, cara, eu tô precisando de um emprego. Se você me conseguir um emprego, eu te falei, eu vou mandar uma mensagem pra uma mulher que tá me enchendo o saco aqui falando de uma vaga de trabalho, mas pra mim não dá. Nossa. Aí eu, tá bom, mandei a mensagem pra moça e a vaga de trabalho era pra trabalhar em Dublin 15. Exatamente onde você Aí ela mora. perguntou onde você mora, eu em Dublin 15. Aí Fala, gente, eu Deus falei, faz tudo perfeito. é isso. Ouve a história. E aí eu comecei a trabalhar como part-time. Eu trabalhava de manhã, de 6 da manhã até as 9 da manhã, descarregando o caminhão. Que é o... Como se fala no Brasil, essa profissão? Não sei. Eu não lembro. Descarregar caminhão, descarregador de caminhão deve ser. É isso, gente. É porque A agora pessoa tem um nome que- chique pra tudo, né? Mas é Mas o tem o antigo nome. descarregador de caminhão. Desculpe os profissionais se eu então não tá usando o nome certo. Eu não lembro. Mas eu era é. isso, tá? Então eu tenho propriedade. E começou a descarregar caminhão. Aí trabalhei uma semana pela agência e logo na semana seguinte a agência perguntou se eu poderia trabalhar à tarde. Não, falou que meu shift tinha sido cancelado
perguntou se eu poderia trabalhar à tarde. E eu estudava à tarde. E aqui pra você mudar... Shift, gente, caso vocês não saibam, é como se fosse a carga horária dele de trabalho, é o, tá? como que a gente fala? O turno, né? O turno dele, é o turno. Ai, desculpa, gente, é porque a gente tem muito inglesismo aqui. Não, mas você acaba falando algumas palavras assim que você esquece. Sim, e aí ela falou que eu tinha trabalho no turno da tarde, só que eu estudava à tarde. Você estuda. E pra trocar de escola que você precisa pagar. E como eu já tava já no desespero de grana curta, eu falei, se eu não fizer isso agora, eu não vou conseguir pagar o meu aluguel. E aí eu peguei, pedi férias na escola, que eu já tinha direito a férias, pedi 2 semanas de férias, troquei o meu turno para de manhã, paguei 250 euros na época e trabalhei essas 2 semanas para pagar o meu aluguel e pra, tipo, ter uma restauração, que foi a primeira oportunidade que eu tive de trabalhar 40 horas. Fiquei trabalhando pela agência, nessa mesma empresa, até que chegou um dia que o pessoal da empresa falou que eles não queriam mais trabalhar com agência, porque como era um trabalho muito, além de ser um trabalho forçado e um trabalho manual, é um trabalho que exigia você saber como é que funciona a empresa, Sim. a estrutura da empresa. Então era ideal você ter funcionários fixos que soubessem o que estava fazendo, sem precisar ter que treinar todos os dias uma pessoa nova, que era isso que a gente estava fazendo, enviando uma pessoa diferente, porque a pessoa anterior não aguentou o trabalho, porque era muito cansativo. Assim, vou falar pra vocês, foi uma das épocas mais difíceis que eu vivi aqui, assim, de questão de cansaço mental, físico, frio, de tudo. Nossa, o frio piora 10 vezes, gente. Porque eu acordava todos os dias 7 horas da manhã, ia pra escola, porque eu ainda continuei como estudante. Apesar de trabalhar 40 horas, eu continuava com visto de estudante. Então eu ia pra escola de manhã, chegava em casa, como era aqui perto de casa, vinha pra casa, almoçava e pegava o trabalho. Eu trabalhava de 4 à meia-noite. Chegava em casa 1h da manhã, não 1h, né? 00h10, 00h20, até dormir 1h da manhã pra acordar às 7 horas. E foi esse loop. 6 anos. Mas foi... Aí, nesse meio período, eles pegaram e falaram que não queriam mais ficar com a agência e estavam oferecendo o contrato pela empresa. Gente, só que o contrato pela empresa... Aqui na Irlanda, as empresas elas fazem um contrato temporário, permanente. Os contratos eles podem ser part-time ou full-time. Nós, como estudantes, temos direito a ter contrato part-time. Seja com a agência, com a empresa, o que quer que seja. Só que o trabalho da minha empresa era um trabalho de 40 horas. Não dava pra você falar assim, eu vou trabalhar aqui de 4 às 8 da noite e de 8 em diante vocês se ferrem com os caminhões que estão chegando. Entendeu? E aí eu fui, conversei com ele, levei os documentos, não, conversei com o gerente e falei, olha, eu posso até trazer os documentos, mas eu sou estudante, eu tenho um stamp 2. Ele, não, traz os documentos e a gente vai ver como que funciona. Fui, entreguei pra eles, e aí a pessoa do RH pediu pra eu ir lá assinar os documentos, só que pra mim era um contrato. Era simples. E continuei trabalhando como cenário, até que passou uns meses e tudo, me chamaram no RH, porque quando você tem um contrato pela empresa, eles te entregam como se fosse um formulário do governo. Pra você preencher. Não, que já é o visto. E aí desse formulário você vai para tirar o seu IRP, né? Ou GNIB. Enfim, eu acho que ninguém vai mudar esse nome para IRP. GNIB para sempre. Que é o nosso vistozinho, tá? Que é o visto. O cartãozinho. E aí, a partir daí, eu tive o visto. Só que é aquela coisa, né? Em nenhum momento eu sempre tive pensamento de que eu estou recomeçando, de que eu sou um imigrante, mas nunca esquecendo do meu potencial, do meu profissionalismo. Porque a gente não pode ficar com esse jogo de eu sou pobre, coitado. Você tem que assumir, eu acho que você precisa assumir as suas responsabilidades. Para que as coisas aconteçam para você. Exato. Mas não tem nada pra fazer. Supera. Assim, eu queria vir de uma escola bilíngue, igual um monte de gente vem. Então a gente já vem aqui com escola bilíngue, tem pessoas que já vêm aqui com dinheiro que pode fazer faculdade, porque a família em casa ajuda. Se eu não ralasse aqui 11 horas por dia,
Eu falo para as pessoas não acreditam. Meus pais não têm dinheiro para comprar passagem para me mandar, não. Sim, Falo, no máximo, a minha sogra tira no cartão. Isso é uma das coisas que a gente passa muito aqui. Porque eu me lembro que nessa trajetória que eu falei do período de ir acabando, a primeira coisa que eu pensei assim, mano, se eu ligar pro meu pai e falar assim, oi, tô precisando de 350 euros, que era o aluguel do meu quarto na época, pra eu pagar o aluguel aqui, senão eu vou ficar na rua. Ele ia falar, meu filho, pega a sua passagem e volta pro Brasil. Vou tirar da onde? Porque assim, 350 euros, você pega o euro, que na época tava 4,50, são mais de 1.200 conto. Pra tirar assim, assim, pra tirar de uma hora. Tem gente que tem, mas, Tem, por exemplo, exato. na minha família Na minha não família sobra nem ninguém 100 tem. reais por mês. Então não dá. Eu que mando dinheiro pra ele. Então eu acho que, pra resumir, pra não ficar tão longo, eu acho que foi essa trajetória. Porque assim, foi uma trajetória de preparação. Eu acho que mesmo você juntando dinheiro, você não precisa chegar aqui fluente em inglês. Até porque a minha fluência, eu acho que ela veio aqui. Eu ainda cometo muitos erros, ainda falo algumas coisas que são erradas, não entendo às vezes o que eles falam. Sim. Porque eu entendi que também quando a gente fala português, a gente não entende o interlocutor de vez em quando. Então, dependendo não existe... também do estado, dependendo, tem toda essa questão. E aí é uma dica, mesmo que você esteja aprendendo inglês, se você não entendeu, pergunta. Eu tinha medo de perguntar, agora eu pergunto. Porque assim, às vezes você fala assim, desculpa, não entendi, você poderia repetir. A Aí pessoa você fala de repete uma. a coisa. Às vezes a pessoa fala de uma forma mais pausada e com uma forma Ou com dando que ela pode. sinônimos, Exato. que você consiga entender, raciocinar o que é. E aí tem a questão que eu amo o povo irlandês, é um povo feliz, é um povo divertido, um povo pra cima. Onde ele mora é. Principalmente os que eu frequento. É porque Porque a gente vem do centro. Dublin, aí é uma questão que eu falo assim, né? Dublin, dependendo de onde você mora no paraíso ou no inferno. A gente morava no inferno. Literalmente, você me riu. Então isso é basicamente assim, porque não existe um lugar perfeito aqui. Isso como também não é o país perfeito, como nada do que a gente faz é perfeito. Mas eu acho que vale muito a pena você querer viver. E aí eu falo, independentemente se é na Irlanda, Austrália, Estados Unidos, Japão, Argentina, Peru, Chile, Bolívia, onde quer que seja. Mesmo que você acha por exemplo, se você é do Rio, quero morar em São Paulo. Se você é de São Paulo, quero morar no Rio. Tente tirar, pelo menos, sair um ano da casa dos seus pais, de perto da zona de conforto. Gente, vocês não têm noção do tamanho do crescimento que é. Tudo bem que o Flávio já morou sozinho numa época antes de vir pra cá, que ele já tinha, entre aspas, uma certa Mas idade. eu acho que aqui Mas é diferente. Quando você sai da casa dos seus pais, quando você sai do seu estado, quando você sai do seu país. Eu sei que muita gente não tem condições. Gente, nós também não tínhamos condições. E eu sempre falo isso. Mas eu acho que a questão não tá em não ter condições. Tá Tá na em questão você... em prioridades. Porque aí é o que eu exatamente. falo. Eu cortei tudo. Não, óbvio, não sou de beber, mas eu vejo muitas pessoas no Brasil que não abrem mão da cervejinha no final de semana. Que não abrem mão do churrasquinho, que não abrem mão da baladinha. Não é que, porque eu preciso viver. Eu não sei quando que eu vou morrer. Tu pode morrer com 100 anos e não fez você tá me entendendo? viagem. É isso, é essa a questão. Tu tipo, pode beber amanhã. eu vou... Você pode beber, você pode sair, você pode se divertir, mas... Tenta. Eu falo muito isso com o pessoal no Instagram. Quem me segue no Instagram sabe. Cara, não é que você vai deixar de viver o hoje. Tudo bem, você pode fazer o que você quiser da sua vida. Mas eu tenho uma vida, sempre tive um controle, um planejamento. E se eu posso abrir mão nessa semana, cara, eu não vou morrer se eu ficar essa semana sem sair. Exato. Se eu sair uma vez no mês. Eu gravei o vídeo aqui, vocês viram primeiro, que eu e o Wellington, nós saímos no máximo uma vez por mês, Flávio. E nós não tínhamos dia livre, assim, pra namorar. Nosso dia livre era no domingo. E o domingo, 10 horas da manhã, eu tava na casa dele pra fazer pizza. E até 4 da tarde. Então, assim, o nosso tempo de namoro era fazendo pizza. Sim. E à noite, que a gente ficava junto, mais 9 horas, eu já tava voltando pra casa dos meus pais. Então, assim, é da prioridade de vocês.
tudo, eu falo para as pessoas, e é verdade, tudo é possível, gente. Coloca, pensa, coloca no papel. Se vocês não têm isso, claro, coloca no papel. Anota prazo, igual o Flávio fez, eu fiz. Anota quanto Não, vai eu não consigo precisar. anotar em papel. Eu Tudo. tenho problema. Eu mas anoto. tenho, O Wellington não anota, mas eu anoto. é porque eu trabalho muito com a memória. Eu tenho uma Você memória. é Tipo, se eu marco alguma data, dificilmente eu esqueço essa data. Não, eu também, mas eu gosto de se eu papel. marco um foco. Não, e se eu marco um foco, Você eu já vai. dificilmente vou sair daquele foco. Mas aí é cada pessoa. Sim, isso é por pessoa. É pessoa. Só que eu Vocês acho que são isso foi uma coisa que eu visuais. trabalhei. Eu acho que foi uma coisa que eu trabalhei muito comigo, assim, de... Uma coisa que eu tenho trazido desde que a Irlanda me trouxe. Você é a única pessoa que vai estar com você até o final da sua vida. Nossa. Então, se você não cuidar de você, dos seus planos, projetos, as pessoas que estão ao seu redor, sabe assim, você tem que se sentir bem. Você não tem que estar num lugar só porque todo mundo quer está, fazer sabe? E aqui você vê muito isso, é muito fácil. E não tô falando só aqui na Irlanda, tá? Tô falando quando você sai do Brasil. No Brasil também tem. Mas quando você sai do Brasil, que você vai fazer um intercâmbio, sei lá, uma viagem em qualquer outro lugar, você acha que você precisa estar ali pra ou ser aceito ou pra viver. E não, você tem que cuidar de você, se você quer estar bem. Se você não quer, E é isso não que eu falo, faça. tipo assim, não faça um intercâmbio só porque tá todo mundo fazendo. Não case porque tá todo mundo casando, porque foi esse é o sentimento que eu tinha no Brasil. você Sabe, que eu já tinha passado tudo. E olha eu aqui, Loucura, gente. quase perto dos 39 anos, 5 anos de Irlanda, aplicando pro passaporte. Você tá me entendendo? Ano que vem ele vai aplicar pro passaporte. São todos esses pequenos detalhes que faz uma grande diferença. É verdade. E aí, óbvio, eu sempre tive muito medo desde que eu cheguei aqui, porque eu sei que Quem fala que não tem medo é mentira. realmente o que aconteceu comigo, eu não vou dizer que é uma linha fora da curva, eu acho que é Deus, é o universo, é o que quer que vocês queiram que seja, eu acredito que seja Deus, Também. fazendo valer a pena tudo aquilo que eu vivi. E Porque cada não pessoa foi tem uma apenas, história. não foi apenas eu focar nos estudos, não foi apenas eu querer saber como que era viver fora, não foi apenas eu aguçar essa curiosidade. É porque eu nunca me senti, não é que eu vou dizer assim, que eu era um peixe fora d'água, ou um patinho fora da lagoa, ou o que quer que seja. Mas eu nunca me senti inteiro né? como eu me sinto hoje aqui. E hoje eu sinto que eu sou realizado, tenho muito mais pra realizar. Que lindo. Eu acho que aqui... Muito mais, porque o bichinho, ó, tá há 5 anos aqui e não viajou ainda. Agora eu vou viajar. Que, Enfim, esse verão, já prometi. Esse verão já tenho viagem marcada já. Aí, você já vai pro Brasil, já é um avanço. Não, vou pro Brasil no final do ano. Mas, pô, Enfim. já é um avanço. É porque a minha questão do Brasil era um pouco mais complicada, mas eu acho que existem momentos que você precisa encarar o passado. Porque é aquilo que eu tô falando assim, eu não saí brigado com ninguém do Brasil, não é esse o motivo de eu não querer voltar, mas o meu motivo de não ter ido pro Brasil antes não foi nem pra eu estar preparada, porque eu queria ir pro Brasil quando eu tivesse condições de comprar minha passagem. Porque uma das coisas que eu falo assim, hoje, por essa bagagem, até mesmo de guardar dinheiro que você cria com o intercâmbio. Investir, porque o Flávio investe, eu falo pra vocês investirem. E eu sinto que hoje, eu não sou rico, eu só sou organizado. Mas se acontece qualquer coisa que eu preciso comprar uma passagem para qualquer lugar do mundo hoje, eu vou conseguir fazer de última hora. E isso não é porque eu sou privilegiado, isso é porque eu me organizei para isso. Sim. Entendeu? E aí eu sempre procurei, eu falei assim, eu queria estar aqui estabilizado. E hoje eu acho que eu alcancei a estabilidade. Tem a parte emocional que toca, que é a saudade da família, porque a gente é humano, perdas, porque aqui eu já perdi tia, cunhado, outra tia, outro tio, perdi muita gente. Essa pandemia, então, fez eu perder muitas pessoas, mas é triste, você passa sozinho. Sim, quando você vem sozinho... Mas você se fortalece porque você percebe que você é a única pessoa que vai estar com você até o final da sua vida. As pessoas vão passar. Sim, as pessoas vão passar, as pessoas vão vir. Mãe vai passar, pai vai passar, marido vai passar, periquito, papagaio. E você vai estar contigo até o final. Então, se você não estiver bem consigo mesmo todo o tempo, não vai ter ninguém que vai preencher isso em você. É você que tá com você 24 Exato. horas. Entendeu? Então eu acho que essa é a minha história. É isso, Esse gente.
Eu convido a vocês, se vocês quiserem, sei lá, vem pra Irlanda, conhece. Ou se tu for visita pra lá o meu Irlanda, canal, porque eu tenho vídeo assim que mostra sim, a Irlanda. Eu vou colocar aqui o canal dele. Mas assim, não Ele espera faz. de mim toda semana vídeo, porque eu não sou blogueiro, eu comprei de lá. Tô deixando bem claro. Gente, vai cobrar ele. Só isso, cobra ele. Cobra não, mas eu posto. Geralmente eu posto mais no verão, que eu tô. Saindo O mais. meu humor é diferente quando eu tô no verão. No inverno eu tô um tem pouco isso, ranzinho. entendeu? Mas assim, gente, eu quis chamar o Flávio principalmente pra mostrar pra vocês realidade, tá? Que eu sempre falo isso no Instagram e é verdade. Esse negócio da pessoa vir aqui na Europa, só tira foto posando, close, isso, aquilo outro. Tudo fake. Exatamente. Tá não passando um perrengue, Então, assim, pedindo vaga no classificado. no Mas com emprego, foto lá, mas a tô foto tá igual. E eu falo, eu mostro as minhas fotinhos, mas eu mostro lá no Stories o tempo todo a realidade. Como faz pra conquistar aquilo. Exatamente, como funciona. E o que a acontece. sua mente tem que estar aberta pra você vir pra cá. Pois é. Porque assim, você não é só a questão cultural, mas se você não entender que você está começando, está recomeçando a sua, você não vai chegar na primeira semana e encontrar um trabalho no escritório. Aqui, nossa, o Flávio demorou um você tempo vai pra passar ir pro frio. escritório. Desses 5 anos que eu estou aqui, quase que vai fazer agora em maio, eu entrei pro escritório, óbvio, eu mudei de empresa, agora eu tô numa empresa diferente. Mas também trabalhei pesado nessa outra empresa. Não era descarregando caminhão, mas era um trabalho que eu ficava em pé 8 horas por dia. Exatamente. No mínimo. Aqui você trabalha muito em pé, andando muito. É até bom pra você queimar um pouquinho de calorias, mas final de semana tá destruído. Exatamente. Só que eu, em junho do ano passado, fui promovido pro escritório. Trabalho somente com irlandeses no escritório. Então, assim, Mas não tem nenhum ano pra são vocês pequenos verem. detalhes que mudam a sua perspectiva, a sua visão E tudo é uma fase, do país. né, Tem a Flávio? questão também da minha casa, que eu já moro nela há 5 anos. Então, assim, você se reestabilizar em algum lugar demora um tempo. Sim. Então, se você achar que em 3 meses você... Porque isso foi uma coisa que acontecia muito, que eu parei. Eu discuti com muitas pessoas no Brasil por causa disso. Eu mal tinha chegado aqui, e aí, já tá estabilizado? E aí, já tá E estabilizado? aí, já tá fluente? E aí, já tá, Tu tá um ano fluente? aqui, já tá fluente, E aí eu gente. peguei, uma vez eu até falei, gente, vocês estão 30, 40 anos no Brasil Ai, que horror. e a vida de vocês não tá estabilizada. Como é que vocês querem que a minha vida seja estabilizada em 2 meses? Só porque você tá na Europa. Só porque eu tô na Europa, sabe? Tipo, esse pensamento, mas é porque... A Europa é mais fácil. Você tá nos Estados Unidos, porque na verdade você tá nos Estados Unidos, você não tá na Europa, né? É. E aí, não, porque nos Estados Unidos todo mundo tem carrão, tá? Mas eu não tenho. Eu nem tô nos Estados Unidos. Entendeu? Hoje, breve, novidade, né? Estou estudando para tirar minha carteira. Meu carrinho vai estar chegando. Amém, Mas é isso que eu falo, gente. Por quê? Processo. Tudo é processo, tudo é fase. Prepara-se. Processo, Prepare-se. fase. Esteja... Eu falo assim, prepare-se para receber, mas esteja preparado para ser negado, para receber o não, para receber o do contra. Porque, meu filho, eu sei quantas lágrimas já saem aqui desses olhinhos aqui. Eu também. Enfim, muito obrigado por Gente, esse momento. muito obrigada, Muito obrigado por tudo. O Flávio é um querido. E Eu vou colocar o Instagram Edilene, dele que tá no pacotezinho junto com o Wellington. Às vezes eu falo assim, Meu amigo, eu meu falo, friend. são pessoas que a gente conhece e que a gente se identifica. É e verdade. aqui na E ele Irlanda... tem um jeito, assim, parecido comigo em algumas coisas. É um deboche aqui, é uma patada daqui, uma de lá. É basicamente é um amor assim. 2 raios assim. O tempo todo, mas a gente não fica com raiva um do outro. Mas assim, vou colocar o Instagram dele porque a gente é aqui, adulto, o né? canal. Nós somos adultos, né? A gente já passou por tanta coisa aqui na Irlanda, vai ficar com raiva de besteira? Não dá, né? Já viemos do Rio. É isso, gente. Beijo, muito obrigada pra vocês que assistiram. Espero que gostem. E tá aqui uma história real pra vocês que dá. Dá pra você vir, dá pra conseguir o seu visto, dá pra seguir a sua vida, dá pra conseguir o passaporte. Em nome de Jesus, ele vai chegar. Mas não pense que você vai ficar rico, tá? Você vai ter uma vida... Ainda! Eu falo assim, eu digo assim, você vai ter uma vida de classe média. No Brasil é alta. Classe No média Brasil alta. é isso que eu falo. É a vida de classe média que a gente deveria ter no Brasil. Mas enfim, obrigado, gente. Beijo, gente. Tchau. Tchau. Obrigada.